Mais uma vez, boa tarde a todos que nos acompanham. O tema de hoje está intitulado A Desencarnação. Está em cargo do nosso irmão Paulo Charão, que é trabalhador da nossa casa. Desejo a todos uma excelente palestra e muita paz a todos. Uma boa tarde a todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados, nossos irmãos que estão nos assistindo pela mídia social. Então, o tema de hoje que eu trouxe é desencarnação. Quem tem medo da morte, né? A única coisa certa na vida é a morte. Isso aí a gente tem certeza. Nasceu, vai morrer, vai desencarnar. E o Espiritismo é uma doutrina que nos traz um alívio, né? Nos traz uma boa notícia, que a morte que existe é só do corpo físico. Não vamos nos preocupar. A vida é uma só. E para nós termos uma boa desencarnação, quando desencarnarmos, retornarmos à pátria espiritual, porque a vida verdadeira é no plano espiritual. Aqui entre nós há uma quantidade de espíritos desencarnados, mentores espirituais, trabalhadores da casa, espíritos que estão aqui, que foram trazidos para serem ajudados, para serem amparados, que estão desencarnados, passando pelos problemas. Outros estão sendo esclarecidos, que a vida continua. Alguns estão aqui, mas ainda não convenceram eles. Muitos estavam por aí, perambulando, desencarnaram, achavam que a vida continuava e seguiram vivendo a vida deles, perambulando pelas ruas, indo visitar a família, a casa, vivendo aquilo que gostavam de fazer. E o Mestre Jesus disse assim, lá no Evangelho de João, capítulo 8, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá a morte. O que Cristo falou? Ele falou da vida futura, quando ele esteve aí há mais de 2000 anos, que a vida continua após a morte, né? No que é morrer, o desencarnar, né? Morrer a gente sabe que é um fenômeno biológico por meio do qual ocorre a cessação da vida orgânica, do corpo físico, né? A individualidade do desencarnado mantém-se, a nossa individualidade mantém-se preservada no além-túmulo. E graças ao perispírito, que é o corpo do espírito. O corpo físico é a veste do perispírito. E o perispírito é a veste do espírito. E quer dizer, não tem forma. Quem dá a forma é o perispírito. E o corpo físico é esse que nós estamos aqui. Quando a gente desencarna, acontece a cessação da vida orgânica e nós ficamos em perispírito. Nós conservamos os traços, né, fisionômicos que possuímos nessa encarnação. Se eu desencarnar amanhã, eu vou para o plano espiritual sendo quem eu sou. Sendo Paulo, que era espírita, vivendo a minha vida, os meus gostos, que eu gosto de fazer. Mas quando eu estudei o Espiritismo, frequentei o Espiritismo, busquei compreender todo esse processo que a doutrina espírita nos trouxe. Claro que eu vou mudar meu comportamento, né? Vou mudar meus pensamentos, vou me vigiar mais os pensamentos no plano espiritual, porque quando retornamos para o plano espiritual, lá no plano espiritual, a vida é mais pulsante. As coisas, a gente tem o pensamento no plano espiritual, ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem imagem, como os espíritos nos dizem. Então nós temos que vigiar o que estamos pensando, né? E por que a morte é tão indesejada? Foi perguntado a Divaldo Franco. Aí o Divaldo Franco disse assim, olha, porque a nossa cultura é ainda materialista, né? Sempre pensamos no bem viver. Estamos preocupados, acumulando recursos para gozar, para aproveitar a vida, preocupados com a velhice, com a doença, mas não com a imortalidade. É claro
que as religiões tradicionais nos dizem, algumas dão duas opções. É o céu ou o inferno. Conforme nos comportamos e agimos, a nossa vida, nós vamos para o céu ou para o inferno. Se observamos as leis de Deus, né, nós vamos para o céu. O Divaldo seria muito monótono o céu, né? Ouvindo harpas, tocando harpas paraguaias lá, sem ter nada que fazer, os anjinhos passando. E alguns iam preferir ir para o inferno, que lá teria muita passando as opções. Mas como Deus é um Pai de amor, é um Pai de justiça, de misericórdia, bom e justo, Ele sempre nos dá a oportunidade de nós nos regenerarmos perante as leis de Deus. Aqueles delitos que nós cometemos contra as leis divinas, quando erramos devido à nossa ignorância das coisas espirituais, porque podemos nem ter conhecimento das coisas espirituais, podemos ser uma pessoa que pensa, eu vou morrer e a vida acaba, e ser uma pessoa de bem. Eu posso ser uma pessoa cristã, fazer o bem, ajudar o próximo, mas quando eu desencarnar, eu serei ajudado. Quando retornar à parte espiritual. Mas pode ser uma pessoa que não acredita em Deus, não acredita em nada, desencarnar também, e ir para lugares, regiões de purgatório, como se chama, na mente daqueles que não acreditam, né? Que vão ficar eternamente lá sofrendo. Mas como Deus é justo, e a justiça de Deus está na reencarnação, é a oportunidade que nós temos para nos melhorar. Vamos dizer assim, buscando Kardec. Kardec nos diz assim, ó, vamos passar pelo Chico, Emmanuel. Falar do Emmanuel. O Emmanuel ia ser falado hoje, né? O que aprendemos com o Emmanuel? Seu pai quer nos falar. Aí o Emmanuel nos diz a questão 47 do Consolador. Desencarnar é mudar de plano. Como se nós transferíssemos de uma cidade para outra, sem que um fato altere as nossas enfermidades ou as nossas virtudes, com simples modificação dos aspectos exteriores. O que modifica os aspectos exteriores? Nós temos aqui, quais os aspectos exteriores aqui? Ó, nós estamos dentro, presenciando, e quando desencarnar pode mudar para o outro lado. E nós, espíritos imortais, porque tem o nosso pensamento, as coisas que a gente imagina como são e acha como é. Às vezes a gente tem uma verdade, uma imaginação, que ela não é a realidade de Deus. Quando a gente lê as obras espíritas, o que acontece? Tem espíritos que desencarnaram, chegam no plano espiritual, eles usavam óculos na Terra. Mas quando ele desencarnou, ele já não tem mais o corpo físico, que não tem mais aquela deficiência visual, chega no plano espiritual lá, vamos dizer, ele toma conhecimento, ele já imagina, cadê meus óculos? Não estou chegando direito. Aí os óculos se materializam, do próprio perispírito, se materializa os óculos, se materializa nele. E lá a gente vai ter o que a gente imaginar, o que a gente pensar. Se eu usava uma bengala, lá eu vou chegar, eu vou querer usar a bengala, vai se materializar a bengala e eu vou usar. Até me lembrei agora, não tinha lido e estudado, me lembrei de certa fala de Raul Teixeira. Raul Teixeira falou que Frederico Finder, notável espírita, trabalhador da doutrina espírita, convivia na Federação Espírita, lá onde chegava nas reuniões mediúnicas, Bezerra de Menezes, outros espíritos bem evoluídos. Frederico Finder desencarnou. Tem uma obra que fala sobre ele, que é o livro Voltei, que é o irmão Jacó, que está no livro, pseudônimo. Raul conta que Frederico Finder estava numa reunião, e nessa reunião estavam espíritos bem mais evoluídos, lá, Bezerra de Menezes, e o Frederico Finder, ele tinha um vício na Terra que ele não conseguiu se livrar, que era o tabaco, que era do cigarro. E quando a gente está no plano espiritual, o vício vai junto. E a gente pensa naquilo e aquilo já se materializa, já aparece. E ele disse que estava com Bezerra de Menezes na reunião, pensou no cigarro, em fumar, e se materializou o cigarro nos dedos dele e ele botou para trás. Não teve vergonha do Bezerra dos outros espíritos. E ele olhava assim, e o cigarro vinha de novo, novamente, continuava ali, e ele ficava com a vergonha do Bezerra de Menezes. Ele é um espírito com todo o conhecimento, né?
É por isso que a doutrina espírita nos convida, olha, nós não proibimos nada, nós vamos buscar nos livrar dos excessos, né, do vício, do álcool, do tabaco, a drogadição, né, dos maus pensamentos, da calúnia, de fazer a maldade. Nós temos que buscar vivenciar o que há de melhor em nossos corações. Nós temos que buscar conhecer o Evangelho do Mestre Jesus. O Evangelho nos dá um roteiro seguro para a nossa desencarnação, porque ele nos convida a fazer o bem, a olhar a todos, aos nossos irmãos. E para quando nós retornarmos ao plano espiritual, nós já temos uma visão melhor do que a vida real, a vida essencial. E quando nós desencarnamos, a gente sabe que a gente desencarna, às vezes, como acontece em várias obras que a gente lê, que está lá no velório, o pessoal junto, o túmulo, está lá, está o corpo nosso lá, e às vezes o espírito sai dali. Sai daquele momento, está ligado ao corpo ainda, pelos cordões fluídicos, pelos ligamentos espirituais, os fluidos, ele está ali, aqueles cordões fluídicos, e sai por ali. Como já aconteceu num relato, que o espírito saiu do próprio velório dele, saiu caminhando pela sala, e viu, mas eu estou no velório, quem será que morreu? Quem será que faleceu? Né? Aí ele foi perto do caixão, olhou, era ele que estava ali, era o corpo dele, ele tinha desencarnado, ele não sabia. Isso pode acontecer. São situações que acontecem. Relatos que a espiritualidade nos traz sobre a desencarnação são muito importantes. Tem um relato que o Chico dá num dos livros dele, que uma trabalhadora, fiel trabalhadora da Casa Espírita, 30 anos de espiritismo, e desencarnou. E ela desencarnou e estava no velório dela lá no caixão, todo mundo ali, uns falando umas conversas, outras, né, uns fazendo prece. E ela disse que só ouvia assim espíritos desencarnados acusando ela de muitas coisas que ela fez na vida dela, só ela sabia, acusando ela disso, acusando ela daquilo, perturbando ela. E ela assistiu tudo o que estava acontecendo, né? Aqueles que falavam bem dela, aqueles que falavam mal dela, né? Não é por ser espírita que ninguém vai falar mal de nós, né? A gente está tentando se melhorar, está tentando evoluir, vivenciar o Evangelho. E às vezes a gente dá nossa derrapada, né? Tem coisas difíceis de ser livrado, as mazelas da alma. E ela disse que ela assistiu levarem ela até o local onde ela foi enterrada no caixão. Ela viu a terra sendo jogada por cima do caixão dela, e ela sentiu até ali aquela falta de ar, se sentiu mal, com todo aquele trabalho que ela trabalhou na Casa Espírita, que ela se dedicava, tinha situações nela que ela não tinha resolvido. Mas ela disse que só conseguiu sair da perturbação pós-morte 15 dias que ela conseguiu fazer uma prece sincera de coração. Depois de 15 dias que estava no túmulo, que aí apareceram os espíritos benfeitores espirituais e retiraram ela e levaram para a Casa Espírita para ela ser tratada. Então, eis as dificuldades que nós temos quando desencarnamos. Por isso que nós temos que buscar o conhecimento, para saber o que está acontecendo assim, além do túmulo. O livro dos Espíritos, Kardec nos diz assim, ó, por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Precisamos do tempo ali, para saber o que está acontecendo. Umas vezes estão dormindo, estão numa situação de perturbação, e não tomam conhecimento de nada. O espírito se acha como que aturdido, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar sobre a situação. Só a gente vai procurar se orientar, ó, o que está acontecendo? A gente às vezes não sabe. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que acaba de abandonar. A matéria, a gente sabe, né? Quando nós reencarnamos no corpo físico, nós esquecemos do nosso passado. A matéria tem uma influência sobre isso. E Deus, como é um Deus de misericórdia, não permite que nós lembremos do passado
para a gente não lembrar das coisas negativas que fizemos, dos delitos que cometemos perante as leis de Deus. Então fica mais fácil para a gente reinicializar do zero. Começa um caderno com as páginas em branco. E nós vamos ter uma nova oportunidade de buscar fazer algo melhor na encarnação que iniciamos. Então, aí Kardec diz que é muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue após a morte. Sabemos que é variável, né? Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Não tem religiões que pregam que, após a morte, a alma ficará no túmulo do corpo, aguardando a chegada de Jesus, porque Jesus vai retornar e vai fazer a ressurreição do corpo. Né? Porque aquele corpo ali vai levantar do túmulo e vai voltar a viver. É a crença deles. E eles acreditam nisso. E é comprovado isso, que eles acreditam, tanto que eles ficam no túmulo lá, aguardando, dormindo, que Jesus volta. E como que a gente sabe que é verdade isso? Porque nas reuniões mediúnicas, os espíritos vêm e falam, olha, estava lá. Onde você estava? Eu estava no túmulo, aguardando o regresso de Jesus para nos ressuscitar em corpo. Né? Contradizendo a ciência, o corpo se decompõe, mesmo assim eles não acreditam. Eles acreditam nisso. E essa é a fé que eles professam. Mas, com o passar do tempo, a pessoa vai evoluindo. Se não for nessa reencarnação, será em outra reencarnação. Mas ninguém fica abandonado a essas ideias. Ninguém fica abandonado, será ajudado também, será esclarecido no plano espiritual. Agradecemos a Deus, né? Vamos agradecer, porque nós já estamos em contato com a doutrina dos espíritos nessa reencarnação. Porque a gente esquece, e aí agora a gente estudando na casa espírita, buscando se envolver, trabalhar, fazer a caridade, vai facilitar a nossa travessia, essa passagem do plano espiritual. Porque tem passagens que são muito dolorosas, né? Então, seguindo, no livro dos Espíritos, Kardec nos diz assim, na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Kardec nos diz assim, é o fluido vital. Quando reencarnamos, nos é dado um fluido vital para vivermos 70 anos, que dá energia para o corpo físico. Esse fluido, essa energia, né, nos mantém. Vamos dizer assim, se nós buscamos viver uma vida regrada, uma vida de acordo com as leis de Deus, possivelmente nós vamos conseguir ir desencarnar no tempo determinado, programado, 70 anos. Desencarnei com 70 anos, ok, tudo bem. Mas André Luiz, as suas obras e outros espíritos dizem, Joana de Ângelo também, o espírito, que dificilmente é uma pouca porcentagem da humanidade que desencarna na época marcada, 70 anos. É muito difícil, ela disse, porque a gente reencarna e volta àquelas tendências de outras reencarnações, se apegar aos prazeres terrenos, às coisas terrenas, aos excessos, bebe demais, fuma demais, come demais, é um poço de maldade, né? De inveja, de ciúme, gosta de desejar o mal para os outros. E essas situações vão nos adoecendo o corpo físico. Os pensamentos, essas radiações, esses sentimentos que o Espírito emana, passa por nós, primeiro vai nos matando aos pouquinhos, nós vamos adoecendo. E esse fluido espiritual, que nos mantém o fluido vital da vida, do corpo físico, vai se esvaecendo aos pouquinhos. E nós desencarnamos antes da hora. E aí não vamos para um bom lugar, uma região boa do plano espiritual. Nós vamos para aquelas regiões inferiores. André Luiz nos fala das regiões, né? André Luiz, quando ele fala lá no livro, ele explica bem. Naquele livro Cidade Espiritual, fala lá, tem a crosta terrestre, é o nosso planeta, onde nós estamos encarnados, junto com os desencarnados. Depois tem o umbral grosso, que é aquele mais pesado,
onde tem os espíritos ali, aqueles mais violentos, que não acreditam em Deus, que gostam de fazer maldades. Depois tem aquele umbral que é o mais médio, uma coisa não muito tranquila, mas a gente sofre muito lá também. Não é muito pesada a barra ali. Depois tem o umbral, que é onde está o nosso lar, que também ali é umbral. A gente passa por dor, passa por sofrimento. O nosso lar está nessa região do umbral, terceiro umbral ali. Está ali. Ali está o nosso lar, então pronto de socorro, pronto de atendimento. Se eu morar no Rio de Janeiro e desencarnar, estou espírita, eu posso até dar uma passadinha lá, dar uma limpadinha nos maus fluidos lá, limpar os meus pés, para tirar a poeira dos pés, dos fluidos negativos, de coisas negativas que eu fiz, que eu prejudiquei alguém, vou dar uma passadinha lá, para fazer uma higiene, para poder ir para o nosso lar. Depois a gente é recolhido, vai para o nosso lar, e lá vai ser orientado, vai ser tratado. No nosso lar, tem um ambiente, nas obras, quem deu o nosso lar, viu o filme, nos ambientes do nosso lar tem um local lá que tem as câmaras, que ficam os espíritos que desencarnaram, que não têm consciência que desencarnaram. Eles estão lá dormindo, adormecidos, mas a mente está trabalhando ali. Eles estão com aquelas fixações mentais da vida, das coisas negativas que viveram, estão ali vencendo, sofrendo aquilo ali. E lá eles ficam lá, estão sendo ajudados também, amparados. Ninguém fica desamparado. Nós podemos ter o que nós somos de maldade, ruindade. Um dia vai chegar a nossa hora, né, e nós vamos compreender que Deus é bom, que Deus é justo e que depende de cada um de nós, através do livre-arbítrio, buscar vivenciar as leis de Deus, para nós desencarnarmos bem. Aí, no livro dos Espíritos, Kardec nos diz também, nos casos de morte violenta, que a gente sabe, né, as mortes violentas acontecem, uma morte violenta, a gente está ali, é atropelado violentamente, se esfacela o corpo, a gente não pretendia desencarnar e acontece essa morte violenta. O Kardec nos diz, ó, o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está, pensa que não está morto. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se acha separado dele. Isso aí pode acontecer. Quem lembra da obra do relato do espírito Luiz Sérgio, na obra dele, quando ele fala uma obra mediúnica, que quando ele desencarnou, foi num acidente de carro, o corpo voou através do vidro do carro, e ele saiu rolando assim. Quando ele levantou, o corpo tinha rolado, ele viu o corpo dele estendido na frente do carro no acidente. Isso aí pode acontecer, da gente ver várias situações. Cada um é conforme a sua evolução espiritual, conforme a sua crença, conforme o que acredita. Por isso que nós temos que estudar, se aprofundar estudando o Espiritismo. Nas obras de Kardec, André Luiz, estudando a obra A Vida no Mundo Espiritual, é muito importante, porque André Luiz traz tudo aquilo que ele passou, quando chegou no plano espiritual, não acreditava na vida após a morte, e ele traz ali, aquilo ali a gente vai estudando, né? Vai revendo os conceitos novamente, parece que já havia lido o livro, mas parece que está lendo outro livro, e a gente vai se preparando para desencarnar, né? A gente fica pensando, opa, a coisa não é tão assim como eu pensava antes. Agora, estudando e aprofundando, a situação é mais séria, mais profunda. Nós temos um grupo de estudos, segunda-feira, que estuda as obras de André Luiz. Estamos na obra 2, nos Mensageiros. Então, vamos estudar, né? E Allan Kardec, no Céu e Inferno, ele diz assim, ó, para o homem cuja alma se desmaterializou é aquele que se desapegou das coisas terrenas, das coisas mundanas, dos prazeres terrenos, das coisas materiais, estou desapegado. Já não me apego mais às coisas. Eu estou em outra vibração, pensando em Deus, nas coisas de Deus, mesmo que não acredite após a morte, eu vou acreditar nos ensinamentos que Deus trouxe, que Jesus nos trouxe.
Aí Kardec diz assim, o homem já está desmaterializado nessas situações e cujos pensamentos se elevam das coisas terrenas, o desprendimento quase sempre se completa antes da morte real. Isto é, enquanto o corpo ainda tem vida orgânica, o espírito já penetra na vida espiritual, apenas ligado por elo frágil, que se rompe com a última pancada do coração. Então, isso é um dos acontecimentos. E aqui é a outra parte que eu já havia comentado. Kardec segue falando, no céu e inferno, na segunda parte lá. Ele diz em um homem materializado, como eu já falei, sensual, apegado às coisas terrenas, que mais viveu do corpo do que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, não acredita em nada. Tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento se opera gradualmente e demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que se agarra ao corpo, resiste com todas as forças e pode prolongar a luta por dias, semanas e meses. Eu já peguei situação, eu e a Vera, que nos ligaram, olha, veio, viagem e veio que não passa de hoje. Nós fomos, viajamos, e chegando lá e não desencarnou. E passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou uma semana. Mas o espírito não quer desencarnar, né? Algum problema tem. Será que você apegou o corpo, as coisas materiais? Aí nós voltamos para Alvorada. Chegamos em Alvorada, passou 3 dias, olha, retorno que agora desencarnou. Aí nós fomos para lá e desencarnou. Que situação só os espíritos sabem, né? Será que ela pegada ao corpo? Você pegou a matéria e lutou para não desencarnar? Os médicos, não. Está desencarnada, disseram. E nada de desencarnar. Ou será que tinha alguma questão pendente? Uma situação terrena, uma preocupação que a levou a isso? São várias situações. Por isso que nós temos que estudar, né? E buscar o esclarecimento. O próprio Frederico Figner, no livro Voltei, o que deseja dizer sobre ele? O Frederico desencarnou, já estava lá perambulando pelo velório dele, ouvindo uns falar bem dele, outros falar mal, né? Bezerra de Menezes até levou ele lá à beira do mar, para pegar um fluido do mar lá, um fluido, que as águas do mar fazem um bom fluido para se recuperar, se regenerar. Não tinha sido desligado ainda do cordão fluídico principal, que não tinha se desligado ainda. Bezerra retirou naquele ambiente, porque o ambiente não estava bom. Estava ali, para lá, para cá. Aí, quando chegou o momento de desligar o Frederico Figner, ele explica com todo o conhecimento que ele tinha, Bezerra de Menezes esclareceu que estava difícil desvincular ele do cordão fluídico. Por quê? Bezerra esclareceu que o ambiente estava impregnado de uma certa substância denominada fluidos gravitantes, dificultando a libertação do Frederico Figner do fluido vital, que é do perispírito para o corpo. Por quê? Porque o Frederico Figner ainda pegava algumas coisas materiais. E Bezerra diz, os objetos de nosso uso pessoal emitem radiações. André Luiz fala isso nas obras dele. Que se casam as nossas ondas magnéticas, os nossos pensamentos, nossas radiações, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando muito desapego da nossa parte, para que não nos prendam ou perturbem. Somos apegados a alguma coisa terrena, algo, algum objeto na Terra, que nós temos em casa, ou algumas situações. O Frederico era apegado a algumas situações, e o próprio Bezerra, com todo o conhecimento. O espírito evoluído e ter dificuldade para desligar, né? Olha as situações que acontecem, né? E muitas vezes, quando a gente desencarna na desencarnação, muitos espíritos nossos conhecidos aí nos ajudam no desligamento dos laços da matéria. E encontramos muitos que há tempo não víamos. Aí a gente sabe, acredita. Se eu não acredito com a vida após a morte, estou lá e vem uma mãe minha que já desencarnou, mas já está um pouco evoluída, ajudar no meu desligamento do corpo físico. Então, eu já posso crer naquela hora que a vida continua. Minha mãe está ali, ela estava morta, apareceu ali. Fica mais fácil também, são situações que se apresentam.
Mas tudo depende dos nossos pensamentos, né? Jesus disse: orai e vigiai. E nós temos que orar, buscar a conexão com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, né? Buscar vivenciar, ser indulgente com as faltas alheias, fazer o bem sem olhar a quem, que é muito importante, porque fora da caridade não há salvação, porque ao regressarmos à pátria espiritual, o que vai interessar é o bem que fizemos ou o bem que deixamos de fazer quando houve oportunidade. Isso é o que vai influir. Bezerra de Menezes diz assim: olha, o espírito reencarna para fazer a caridade. E ele diz: ah, mas é para fazer a caridade só? Não, porque ele vai fazendo a caridade e está sintonizado com o evangelho que Jesus trouxe. É sinal que já conhece Deus, já conhece Jesus, os seus ensinamentos, e se ele está fazendo a caridade, ele já está num bom caminho, já está facilitando o seu retorno à pátria espiritual. Então, nós temos que estar sempre preparados, né? Nos preparar sempre. E Kardec nos diz assim, ó: conforme se ache este ou menos depurado ou desprendido dos laços materiais, o espírito desencarnado, variarão ao infinito no meio que ele se encontra, no aspecto das coisas, as sensações que experimente e as percepções que tenha. Enquanto uns não podem se afastar da esfera onde viveram, fico pela terra, ali, ou ficam no cemitério, matando por aí, outros se elevam, percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas. Porque no plano espiritual, o nosso juiz é a nossa consciência. É a nossa consciência. É claro que tem espíritos muito rebeldes que se acham o dono da verdade, que a vida real é a vida que eles querem viver, eles gostam de viver daquela maneira e gostam de fazer o mal, fazer a maldade, prejudicar e acham que estão certos. Mas vai chegar uma hora que vai cair a ficha, né? Eles vão compreender o Evangelho. Se não for pela dor, né? Geralmente é pela dor. Mas os Espíritos dizem: olha, para nós compreendermos e evoluirmos, não precisa ser pela dor. Precisa ser pelo estudo, pelo conhecimento, que nós vamos nos libertando das mazelas da alma. Mas a dor é um recurso, é o último recurso que os Espíritos usam. Quando a gente não quer, a gente está ali rebelde, tem conhecimento, às vezes sabe como funciona e não quer. Eu quero viver a minha vida como eu gosto. E aí vai dificultando, aí vem a dor. Né? E a dor vai nos ensinando. É a cada um conforme suas obras, né? A gente só apoia aquilo que semeou. E a gente vamos analisar o que nós semeamos nessa reencarnação para saber o que nós vamos escolher, né? Mais para frente, nessa vida, ou quando desencarnarmos. Ou para que região nós iremos. Então, por isso que nós temos que nos preparar, né? E Divaldo também, o Allan Kardec aqui, Divaldo também falou a mesma coisa, Allan Kardec no livro do Espírito, questão 99, traz uma situação de desencarnações prematura, que acontece muito cedo, né? Ele diz: a duração da vida da criança pode representar para o espírito, o que nela está encarnado, o complemento de uma existência interrompida, antes do término devido. E sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. E Divaldo Pereira Franco diz que, às vezes, devido a termos nos suicidado e não completado uma reencarnação, depois que nós retornamos ao plano espiritual, passamos por todo o processo da reparação, nos recuperarmos, estarmos preparados, nós vamos retornar à Terra. Mas sempre vamos ter que repor aquele tempo que nós deixamos para trás, desencarnamos antes, devido talvez aos nossos excessos, às coisas que cometemos, e matamos o corpo físico antes do horário de sair daqui programado. Isso pode acontecer. Mas, às vezes, os espíritos vêm, né, reencarnam uma família, é uma aprovação e expiação para os pais. Tem várias situações. Vamos ler o livro dos espíritos, que nos esclarece muito bem isso aí. E fala das desencarnações coletivas, que andam acontecendo muito. Andam caindo aviões por aí, a gente sabe, o acidente com aquele que houve, com aquele ônibus, né,
houve um acidente e morreu 37 pessoas, desencarnou, e está aqui no Chico Xavier, pede licença, o Emmanuel diz assim para nós: quando retornarmos da Terra para o mundo espiritual, conscientizado nas responsabilidades próprias, ouviremos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. É assim que muitas vezes renascemos no planeta em grupos compromissados para a redenção múltipla. Eu estava num grupo reencarnado no passado, num grupinho lá. Aí cometemos delitos contra a lei de Deus, delitos muito graves. Aí Estados Unidos, cometemos delitos coletivos juntos. E aí, Emmanuel diz assim, e aí renascemos em grupos compromissados para a redenção, mas em regime de encontro marcado para a desencarnação conjunta em acidentes públicos. Quantos casos a gente sabe que há mortes coletivas? Todos se encarnaram. Aquela situação que houve do avião aqui, da TAM, que um chegou atrasado, o outro não conseguiu embarcar, o outro esqueceu da passagem, o marido foi, não conseguiu ir, só conseguiu passagem para a esposa e para a filha, só foram para aquele ambiente, para aquele avião, os que tinham que desencarnar. Aqueles que não tinham, aconteceu algo que impediu eles de entrar no avião. Isso acontece. A gente lê as obras, o que as obras dizem? Nas rodovias, nas BR, pelas estradas do mundo, existe ali centros, né, que ficam ali espirituais, que ficam ali cuidando das rodovias, guardiões das rodovias, os espíritos nos dizem. Eles ficam cuidando do que acontece aqui, controlando as rodovias. Não tem a polícia rodoviária, nossa, tem a espiritual também. E os espíritos dizem nas obras, olha, que chega para eles lá a lista, ó, hoje nessa rodovia, em tal horário, em tal local, a lista dos que irão desencarnar, se prepare. E hoje vamos ter que fazer resgate dos desencarnados, preparem a equipe. Muitos desencarnam em acidentes, mas por quê? Devido a estar em alta velocidade, não seguir a lei, né, está ali, a velocidade da rodovia, por imprudência. A gente desencarna fora da hora por causa da imprudência, dos excessos. Se nós estivermos observando as leis de Deus e buscando vivenciar o Evangelho, nós vamos desencarnar na hora certa. Com certeza. E quando aparecerem as dores, os sofrimentos, os problemas do lar, os problemas da família, nós temos esse conhecimento, essa compreensão da vida espiritual, de que somos espíritos imortais e que estamos no planeta, que é habitador, há muito sofrimento, nós temos que buscar ter resignação, buscar ter a paciência, né? Jesus nos pediu para amarmos os inimigos, né? Buscar amar aqueles que nos odeiam, sabemos que é difícil, mas Jesus está dizendo para não querer desejarmos o mal para esses irmãos que nos prejudicam, né? Ou aqueles que nós prejudicamos também. Nós temos que fazer prece por esses irmãos. Será que no plano espiritual alguém não desencarnou e tem ódio e deseja vingança de nós? Nas reuniões mediúnicas estão aí, ó, sempre aparecendo espíritos vingativos querendo ser vingados daqueles que os prejudicaram. Então, há essas situações, né? Por isso que Jesus disse, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho dele, ou vai que ele desencarne e vai arrumar um inimigo desencarnado. E nós também, né? Se nós não esquecemos algo que alguém fez para nós, ainda temos muito ódio, muita maldade, desejo de vingança no coração, com certeza nós vamos desencarnar e nós vamos buscar essa criatura para nos vingarmos, para dar uma influência negativa, passar más vibrações. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu trouxe, né? Mas Chico Xavier nos diz assim, que falou, escreveu, foi através da sua psicografia. Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo,
vendo nisso a manifestação da sábia vontade, que nos comanda os destinos, que é Deus. Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. Temos que confiar em Deus, aumentar a nossa fé, que Deus é a inteligência suprema do universo e sabe quais são as nossas necessidades evolutivas. Se alguém desencarnou por uma doença, por alguma situação, um motivo, com certeza ela precisava passar por aquela situação. Porque existe, né, as aflições, aquelas que a gente mesmo, voluntárias que a gente mesmo busca através das más ações, e tem aquelas que a gente tem que reparar erros do passado, e acontece a desencarnação, nós vamos confiar em Deus, que Deus sabe tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. E o Espírito André Luiz também nos diz assim, ó, ele fala para nós, quando nós formos no velório, que alguém desencarnou, vamos entrar neste ambiente com pensamento tranquilo, com pensamento sereno, já no saber que desencarnou, já começar a fazer uma prece por esse irmão, que ele seja envolvido pelas boas vibrações dos benfeitores espirituais, e no caminho até o trajeto, até o cemitério, prece também, não falar conversas menos edificantes no local, não criticar a pessoa, porque ele era assim, porque ele era assado. Nós temos que preservar esses irmãos, eles já estão passando por um momento aflitivo ali da desencarnação, e nós temos que colocar esses irmãos em nossas preces, nas nossas irradiações. Então vamos pensar bem nisso, nessas considerações que a doutrina espírita nos traz sobre a desencarnação, que nós vamos desencarnar, e vamos buscar estudar e o conhecimento para estarmos preparados para desencarnar ou quando o ente querido nosso retorna à pátria espiritual. Então, meus irmãos, a reflexão de hoje era essa, né, que eu trouxe para nós, e que o Mestre Jesus possa nos amparar, nos envolver em boas vibrações e bons fluidos. Sabemos que ele está envolvendo o planeta em boas vibrações, mas que depende de nós estarmos conectados com o Mestre através dos bons pensamentos e das boas ações para recebermos toda essa energia que o Mestre emana sobre nós. Muito obrigado e um bom fim de semana a todos.